Olha quanta coisa pra comprar! É brusinha, é telefone, bora viajar de trem, vamos comprar um carro, comprar! Mas vai ter que trabalhar primeiro. Eita! Ah, menor, os caras vêm com um monte de inovação tecnológica, mas não deixa o bonde aproveitar nada porque geral tá trabalhando o dia inteiro. O prato de hoje é cinza, indigesto, mas temperado de consumismo para adoçar o apetite de geral por compras. Pronto, tá falando de quê? Salve, salve, meus queridos, minhas queridas! Professor Lelo na sala com um caldeirão de informação para alimentar o nosso apetite por conhecimento. Esse canal é o Caldeira da História, o seu informativo educacional sobre os piores e os melhores casos da história da humanidade. No menu de hoje, a Segunda Revolução Industrial. Que aconteceu lá na Inglaterra, porque a primeira foi lá e essa aqui, claro, é uma continuação. Quem assistiu à primeira parte da Revolução Industrial disponível aqui no menu do Caldeira da História tá ligado que aquele processo de produção que estava sendo modificado foi inovado de verdade, moleque. Trocaram as máquinas a vapor por eletricidade e trocaram o carvão por petróleo. Alguém falar petróleo? Os donos das fábricas, os donos das máquinas, os donos do capital, tá ligado? Vão investir ainda mais pesado na sua produção para ficarem mais ricos e mais burgueses. Aí, tem uma ideia para ficarmos mais ricos, hein? Qual? Ferro neles, larga o aço! Menor, construíram ferrovias e trens de aço para levar seus produtos para ser vendido até na puta que eu pariu. Professor, eles tinham tanto produto assim? Açúcar na boca do povo. Imagina a cena, você tá lá na sua casa, século XIX, a luz que era querosene, agora é elétrica. Compre! Aí você enxerga bem o escuro. Nossa, quanto bagulho zoado. O fogão que era lenha, agora é elétrico. Compre! Aquele lugar bizarro de guardar alimentos, agora é uma geladeira. Mano, isso mudou os hábitos alimentares da humanidade. Compre! E assim também foi com máquina de lavar roupa, ferro de passar, aspirador de pó, telefone, liquidificador, baterias, móveis, rádio. E para acompanhar toda essa velocidade, automóveis. Chama a cremosa ou princesa para dar um rolezinho de quebrada, saca? E vê que a cidade tá viva, regaçando de praças e avenidas por tudo quanto é lugar. E a construção de arranha-céus, aqueles prédios gigantescos para a época, tipo esse daqui, ó, o Home Insurance Building ou o Wainwright. Abaixo deles, padarias, cafés e boutiques. Isso significa que a eletricidade tornou a noite segura, então geral passeando pras ruas. E surgem nesse contexto as primas mais velhas dos shoppings de hoje, as lojas de departamento que vendiam em um só lugar toda essa renca produzida pela Segunda Revolução Industrial, como por exemplo a Macy's ou a Galeria Lafayette. Aqui no Brasil a gente teve a Mappin e a Mesbla. Pro, quem não tem carro fica em casa? Não mesmo. Tá ligado que as ferrovias foram o motor que impulsionou a Segunda Revolução Industrial. Moleque, elas ajudaram até na ocupação do espaço estadunidense. Se liga nesse quadro aqui, o progresso americano. Quem que tá lá no fundo trazendo a inovação, o progresso? É a locomotiva, moleque. A revolução não tá ruim pro bonde não, hein, pro? Confia, é aqui que o açúcar acaba e a receita fica amarga para quem não é burguês. Porque o povo que queria comprar foi arrumar serviço na nova cadeia de produção. E a maioria acabou arrumando ocupação no setor de prestação de serviços ou comércio, tipo banco, escola, padaria, transporte, saca? E pro, como que fazia pra esses bagulho tudo chegar pronto no comércio? Se liga aqui então que essa é uma parte importante. Essa cadeia de produção é formada por 3 setores. Quando você quer comprar alguma coisa, você vai na loja, o terceiro setor.
Quando esse terceiro setor, o lojista, quer comprar alguma coisa, ele vai no segundo setor, que é chamado de indústria de base, que fornece tudo o que eles querem. E no setor secundário, a iluminação é baixa, o ar carregado de fumaça, o prato tá quente demais e ainda tem aquele gosto amargo. Estamos falando da siderurgia, da metalurgia e da indústria automobilística, que rasgavam o mundo conhecido com ferrovias para levar o progresso, garantindo lucros exorbitantes para os seus donos, enquanto produziam aquelas cidades cinzas, entupida de chaminé, com casa pequena, tudo apertado, estilo Liverpool e Londres, clássicas da Revolução Industrial. E como que isso aconteceu? Os donos daquelas fábricas com linha de produção movidas a carvão e vapor tinham bastante tempo e dinheiro para pensar em como ter mais tempo e mais dinheiro. E eles trocaram toda a sua linha de produção. Onde tinha ferro, agora é aço. Onde tinha vapor, agora é eletricidade. E onde tinha carvão, agora é petróleo. Alguém falar petróleo. Novas fontes de energia, mais a resistência do aço, deram liberdade para esses caras montarem sede e filiais aonde eles quiseram. E foi nessa daí que aqueles centros urbanos e cinturões industriais começaram a dominar a paisagem. E se liga só nessa virada. No começo, quando surgiu esse monte de empresa, os próprios donos é que mandavam nessas empresas. Vamos entender esse rolê. A indústria de base acabou crescendo tanto que os bancos entraram na jogada. Aí o caldo ferveu para fora da panela. Porque esses bancos investiram pesadaço na indústria de base e compraram suas ações. Com isso, os bancos passaram a controlar grandes fatias do mercado. E tem até um nome bonito para isso, se liga só. É a união do capital bancário com o capital industrial. E qual é o nome, pro? Capital financeiro monopolista. É um esquema onde as empresas pequenas vão à falência porque as empresas grandes, controladas por um bando de burguês safado, estão sambando na cara do mercado. Certeza que você já ouviu falar em monopólio. É isso daqui, ó. Não importa de quem você compre, você vai acabar colocando dinheiro no bolso desses caras aí. Pior ainda, vai pagar o valor que eles querem cobrar desses produtos. E ainda dá para deixar essa receita mais amarga, porque quando o moleque geral vai procurar emprego, são esses caras aí que a gente vai chamar de patrão. A indústria do ferro, a indústria do aço, agora tem máquinas enormes movidas a eletricidade e a petróleo. Mano, esse rolê deixou a produção tão acelerada que os caras vão inovar de novo. E para organizar a produção, linhas de montagem. Sim, você já ouviu falar disso? É aquele rolê que o funcionário fica no mesmo lugar, o produto passando e ele desempenhando apenas um tipo de trabalho, tipo apertar parafuso, saca? E a dica do Caldeirão da História hoje é tempos modernos. Ali Charlie Chaplin mostra como é gostoso trabalhar na linha de montagem. Diz ele. Perdemos a nossa individualidade e nos transformamos em engrenagens dessas máquinas. Mas, para o mercado, isso é enaltecido como o Fordismo. Isso porque já tinha rolado mais ou menos ali uma espécie de divisão do trabalho e sua especialização, tá ligado? Geral conhece esse rolê como o nome de Taylorismo, maximizar a capacidade produtiva. E quando juntamos donos de indústria com donos de banco, o caldo vai ferver pro lado de quem? O caldo vai ferver pra nós, hein, pro? Exatamente, pobre não tem um dia de descanso, principalmente na segunda revolução industrial. Essa fase aqui que é ideal para neoliberal coach, daqueles tudo de negociar com o patrão, tá ligado? Direitos trabalhistas, esqueça tudo, pai. Nem lei garantindo um dia de descanso por semana existia ainda. Era trabalho de segunda a segunda-feira, 14, 16 horas por
por dia. E se não trabalhar o domingão, não recebe não, bebê. E eles têm as usinas, eles têm o dinheiro, eles têm os produtos e esfregam na nossa cara. É lógico que geral vai querer comprar. Olha só a loucura consumista que foi o terceiro setor. Rolou uma fita de todo mundo que morava no campo, mudou para as cidades, transformando o mapa, criando centros urbanos. Eles queriam comprar, mas para isso tinham que trabalhar também. Se liga na muvuca. Nessa de mudar do campo para a cidade, uns iam porque queriam realmente, outros iam porque eram obrigados depois que os donos dos bancos ou o governo confiscavam suas terras. É a canalice dos poderosos, dos donos dos meios de produção, mais dos donos do capital, se juntando contra a massa empobrecida para formar excedente de mão de obra barata. É só um jeito bonitinho de falar: deixa os caras na miséria que eles aceitam qualquer condição de trabalho e qualquer salário. E assim empurraram uma pá de gente para viver como rato nas cidades inglesas. Pro, mas aquele monte de inovação da hora na cidade? Meus queridos, minhas queridas, os kits a galera até conseguia portar, saca? Mas morar na Nova Londres era coisa pra gente bacana. Pra maioria da população era assim, bairros lotados, sem rede de esgoto e os 200 negros por casa, tá ligado? A segunda revolução industrial trouxe sim uma pá de inovação tecnológica, mas o lucro ficou todo centralizado no bolso dos donos do meio de produção. É pobre trabalhando demais para enriquecer quem já é rico. Aí se liga só nessas nomenclaturas aqui. Os donos dos meios de produção eram chamados de proprietários. Quem não portava nada, quem só tinha a prole, os filhos, era chamado de proletariado. Essa classificação coloquei nem durex na cabeça dos caras, tanto que dividiu a sociedade. De um lado, trabalhadores explorados, trabalhando muito, recebendo pouco, nós, a massa. Do outro lado, capitães da indústria, mestres do comércio, exploradores da massa e que fabricam a miséria para poder vender a solução, a burguesia, os proprietários dos meios de produção. E nesse período aí também surge a classe média, uma espécie de vassalos do rei, que eram usados de escudo humano distanciando proprietários de trabalhadores quando tinha uma criaca entre eles. E essa classe média aí que recebia uns cargos de liderança e controle já logo botava maior fé que eles eram burgueses também, tá ligado? Comédia. Aquela linha de produção lá da primeira Revolução Industrial com o Taylorismo mais o Fordismo virou isso daqui, ó: esteiras, linhas de montagem e precarização da mão de obra. Com o tempo, o trabalho virou só apertar parafuso, então qualquer um consegue fazer. E se você reclamar de trabalhar demais e receber de menos, o seu patrãozinho vai achar alguém mais fudido que você que aceite trabalhar as horas que você trabalha, recebendo ainda menos. Tá vendo como não dá para negociar com o patrão? Esse destempero durou até a massa perceber que união faz açúcar e faz a diferença também. Passaram a se unir em grupos para lutar pelos seus direitos. Desse rolê você já ouviu falar, vamos entender o que é. E contra o liberalismo da burguesia surgem correntes filosóficas como o anarquismo ou o socialismo científico, apresentado pelo filósofo alemão Karl Marx. Os direitos trabalhistas que geral tem hoje, como carteira assinada, salário, 13º, férias, descanso remunerado, existem porque essa massa aí se uniu para lutar, para representar o coletivo antes. E a indústria de base tirava esse monte de produto da onde, pro? Toda essa matéria-prima vinha do covil do Janho, aquele canto mal iluminado da cozinha que ninguém vê, chamado setor extrativista e agropecuário. O setor primário, quem trabalha extração e produção de recursos naturais. E como a gente sabe que a Europa não tem recursos naturais,
pelo menos não nas terras deles. Aquele bando de vacilão que passou a controlar o comércio, as indústrias, foram buscar essas matérias-primas em outros lugares, tipo na Oceania, na Ásia e principalmente na África. Coitado dos africanos de novo. Tu tá ligado que não foi na base do dá licença, por favor, né? Países como a Inglaterra, França, Holanda e Bélgica já tinham suas colônias para explorar. Só que apareceu mais gente querendo uma fatia da África. Spoiler! Vamos fazer uma conferência aos Berlim. Servir cerveja e dividir África. A bolo. E nessa, o chanceler Otto von Bismarck foi o anfitrião da Conferência de Berlim de 1885. Galera, essa conferência aí foi um acordo entre os poderosos ali da Europa para ver quem ia mandar onde lá na África. Nessa, os caras enfiaram na cabeça que o continente africano pertencia a eles mesmos e criaram essas linhas retas de divisão, linhas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Professor, existe nos Estados Unidos. Exemplo ótimo de colonização, né? Desrespeitaram todos os limites territoriais que já existiam de todos os povos lá, não chamaram nenhum africano para fazer parte dessa conferência. E mandaram para a pariu a compaixão e a empatia nessa invasão que ficou conhecida como imperialismo. A fita é que os impérios europeus acharam que a escravidão africana não tinha sido suficiente e voltaram lá para levar tudo que tinha de valor, à força e com violência. Muita violência. O setor primário é o forno da cozinha, é ele que alimenta toda a cadeia de produção e que gera lucros para a burguesia. Você acha que os barões daquele mundo ligavam para pobre? É igual hoje, não ligam, os caras tão cagando pra nós. Inventaram uma historinha mela cueca lá de que estavam levando o progresso, a civilização e o cristianismo nessa missão civilizatória e tocaram o terror no bonde. De novo, todo mundo sabia o que eles queriam: minério, petróleo, borracha. Os caras armavam pequenos grupos para que eles formassem governos militares. Aí o país todo virava um caos, tá ligado? Tu vai reclamar dessa situação, vira estampa de camisa, moleque. Se liga só na lata desse vacilão aqui, ó. Leopoldo II da Bélgica. Na febre do rato, para ficar ainda mais rico, mais poderoso, o cara estipulava umas cotas de extração exorbitantes que muita gente não conseguia cumprir. Ele achava que era vagabundo, tá ligado? Então cortava a mão, cortava os pés do cara e proporcionou cenas horríveis, olha só nessas imagens aqui, no que hoje é conhecido como a República Democrática do Congo, lá na África. E essa receita você já conhece: vilas inteiras queimadas, a população é escravizada, as mulheres sofrem a violência característica destinadas às mulheres, né, homens? As cidades vivem em constante guerra civil e o lucro desse caos todo fica só no bolso dos mestres do comércio, dos barões da indústria, lá na Europa e nos Estados Unidos. Curta só, essa bagunça toda na África chamada imperialismo foi tão bosta que nem os europeus estavam conseguindo se entender direito. A partilha foi injusta. Aí, um foi cobrar o outro e essa merda virou o quê? A Primeira Guerra Mundial. Menor, se liga. Claro que a segunda revolução industrial foi extremamente importante para nossa história. É por causa dessas inovações aqui que a gente tem geladeira, carro, videogame, celular. Isso mudou o mundo e o modo de viver. Num jeito bonito de falar, a segunda revolução industrial fundamentou a sociedade moderna. Mas os modelos de produção que a burguesia usou, tipo o Fordismo e o Taylorismo, foram bons só para eles mesmos. Porque, enquanto ficavam mais ricos, mais burgueses, com a concentração de capital, sobrava chicote na lomba de trabalhador e das populações que ficavam ali nas áreas de extração, tá ligado? E foi nesse rolê que o capitalismo nasceu e cagou
nesse mundo de inovações, dificultando o acesso aos produtos pelos trabalhadores que criavam esses produtos e que era para ser de todo mundo. Professor, foi depois desses rolês aí que inventaram os robôs? Exatamente, acertou em cheio, miserável. A ciência e a tecnologia vão colar no bonde depois da Segunda Guerra Mundial para inovar ainda mais o rolê, tá ligado? Inaugurando a terceira fase da Revolução Industrial. Mas esse ingrediente faz parte de outra receita e o prato de hoje já está servido. Gostou da aula? Curte, comenta, me dá essa moral que é importante. Eu sou o professor Lelo, fico por aqui porque o sinal já vai bater. Esse canal é o Caldeira da História, o seu informativo educacional sobre os piores e os melhores casos da história da humanidade. Fui!